Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Uma alegria estar aqui esta manhã para juntos nós celebrarmos o Senhor, nosso Salvador, e esse é o momento da sua palavra. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6. Evangelho de Jesus segundo São Marcos, capítulo 6, nós leremos a partir do versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Até aqui. Que Deus abençoe a sua palavra nesta manhã. Essa manhã eu gostaria de meditar com você sobre a mente formada pelo Evangelho do Senhor Jesus. Esse tema ele é assaz importante para esta geração, para esse momento em que nós vivemos. Há um conceito que nos preocupa bastante, que ele passa quase que desapercebido. Dentre os ismos que são citados, que podem ser nocivos à fé, há um que ele vem por debaixo da nossa porta, ele entra como aquela poeira, e ele vai se acumulando, e aos poucos ele vai se ajuntando, e quando menos se percebe, a casa já está tomada. O nome dele é secularismo. Secularismo é um nome que se dá a um fenômeno que ocorre dentro da igreja, quando ela perde a sua atenção para aquilo que sorrateiramente começa a penetrar nos vãos e vai tomando conta da casa toda. O secularismo é uma forma de vida, uma cosmovisão, um padrão de vida que a pessoa ela
se firma distante de Deus, do temor a Deus e das Escrituras Sagradas. Dentre tantas facetas do secularismo, uma delas é muito presente aos nossos olhos. É aquela forma de conduta que a pessoa ela sabe identificar o que é o correto, sabe identificar a verdade, sabe identificar o que é a virtude, os valores santos. Todavia, o indivíduo, mesmo identificando esses valores, ele não acata a verdade em sua integridade. Ele toma parcialmente, ele seleciona aquilo que apraz a si mesmo, aquilo que dá folga à sua conduta. Uma das características pungentes do secularismo nos nossos dias é uma forma de conduta que elege tópicos de uma verdade, mas não a aceita toda. Nós estamos diante de um texto que foi escrito há quase 2000 anos atrás. Marcos, ele escreve esse livro entre os anos 50 e 60, após o nascimento do nosso Senhor, e ele é apelidado pelos pais da igreja de o bloco de notas do apóstolo Pedro. Pois Marcos era o filho na fé, aquele que andava junto do apóstolo Pedro. Ele ouvia o relato do apóstolo Pedro o tempo todo. E ele se propôs então em tomar nota e divulgar isto para os gentios, para a igreja emergente que estava nascendo aqueles dias. E esta igreja estava experimentando aqueles primeiros anos. Alguns estudiosos estabelecem que a data do Evangelho de Marcos é próxima entre a primeira e a segunda viagem do apóstolo Paulo, ou seja, um período em que a igreja estava avançando para dentro do Império Romano, para os rincões da terra, e também já estava sofrendo as agruras da perseguição. Como ser discípulo de Jesus num mundo que tenazmente se opõe contra o Evangelho de Jesus? Nós devemos cumprir a missão de Jesus num mundo que nos rejeita. Não há negócio entre o discípulo e o mundo que rejeitou o Salvador, mas há uma missão do discípulo no mundo que rejeitou o Salvador. E Marcos escreve para a igreja nesse contexto. E vindo então o relato de Marcos a respeito da vida do Senhor, ele nos pontua esse fato maravilhoso, que Jesus, quando volta para a sua cidade, para Cafarnaum, ele ali prega o Evangelho, e as pessoas começam a questionar: quem é esse? Não é este o filho do carpinteiro? Não conhecemos sua mãe, não conhecemos seus irmãos, e ali não pôde o Senhor realizar muitos milagres. Todavia, a missão do Senhor não se reduziu por isso. Ele então comissiona os seus apóstolos e os envia de 2 a 2 por toda a região da Galileia. E eles passam a pregar na circunvizinhança. E o texto é maravilhoso, pois nos diz que Jesus os enviou com simplicidade. O texto antecedente nos diz que Jesus chamou os 12 e os enviou com a missão de pregar ao povo para que se arrependesse, expelir demônios e curar os enfermos. E a simplicidade foi a característica, porque Jesus disse: vocês vão, mas vocês levarão um bordão. Vão calçados de sandálias. E levem apenas a capa. Essa forma indumentária que é apresentada nos dias do Senhor Jesus, ela tem muito a nos ensinar. Porque nos dias do Senhor, a pessoa, quando ela estava a caminho, ela, junto dos seus pertences, junto do alforge, que carregava ali o dinheiro para o seu sustento na viagem, ela carregava 2 capas, porque poderia ser que no caminho ela tivesse que fazer contrato com alguém. Então a capa servia como um termo de garantia. E aqui Jesus está sendo muito claro: vocês vão com toda a simplicidade para fazer essa missão, e não se preocupe, porque o sustento virá no caminho. Não precisa levar alforge. Vá de sandálias com toda a simplicidade, vá com o seu bordão e vá com a roupa do corpo. No caminho vocês serão sustentados.
E os discípulos vão, imbuídos de autoridade do Senhor para cumprir a missão. E o maravilhoso é que no versículo de número 12 do capítulo 6, nós temos o registro dizendo: então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes. É maravilhoso nós lermos essa narrativa, porque aquilo que Jesus comissionou os discípulos a fazerem, eles vão, fazem e dá certo. Dá tão certo que a voz do Senhor Jesus reverbera por toda a região, e as pessoas então começam a perguntar em que nome que isso é feito. O texto sagrado nos diz que eles pregam para que o povo se arrependesse. Eles expelem muitos demônios, eles curam numerosos enfermos, e o nome de Jesus é propagado por toda a região. E essa pergunta é feita: quem é Jesus? Que nome é este? Mas não ficou apenas nas esquinas ou nas vilas. O texto nos diz que até mesmo o rei Herodes começou a fazer essa pergunta. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? É que quando os discípulos de Jesus se põem a obedecer à voz do Mestre, em pregar, em fazer aquilo que o Senhor Jesus faz, a sociedade ela é impactada. O Evangelho chega a lugares antes impenetráveis. Diz-nos o historiador Flávio Joséfo de que o palácio de Herodes, Macários, ficava numa região desértica. Era impenetrável, era admirado até pelos romanos, pelos dutos que levavam água para os banhos, para os seus convidados. Era um ambiente afável para os seus convivas, mas era impenetrável. E chega-nos a notícia de que o Evangelho penetrou dentro do palácio do rei Herodes. E Lucas nos diz, no capítulo 8, de que até um alto oficial de Herodes tinha uma pessoa da sua família seguindo a Jesus e sustentava o ministério de Jesus. Cusa era o nome dele. O fantástico dessa narrativa é que, se eu e você atentarmos para o que Jesus nos diz, nós vamos fazer a missão de Jesus não sozinhos, nós estaremos acompanhados e em comunhão. E quando irmãos se põem para fazer a obra do Senhor em comunhão com a igreja, a obra dá certo. Chega a lugares que nós não esperávamos. Os governantes ouvem a mensagem do Evangelho. Os magistrados ouvem a mensagem do Evangelho. Toda a população começa a perguntar: o que é o nome de Jesus? Fale-nos mais sobre Jesus. E esta pergunta é feita, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos. Porque o nome de João Batista estava em voga naqueles dias, como o profeta que fora martirizado por Herodes. Outros diziam: é Elias, porque havia a profecia do Antigo Testamento de que Elias voltaria, mas eles não entendiam de que era no Espírito, na unção que Deus havia derramado sobre Elias, que João pregaria, prepararia o caminho do Salvador. E também o texto nos diz, ainda outros, é profeta como um dos profetas. É uma declaração do tipo: isso sempre tem entre nós, profeta surge aqui e ali e é profeta, é mais um que está aí. Só que quando esta mensagem chega na câmara de Herodes, ele peremptoriamente já emite uma consideração de o que vem a ser isso. O versículo de número 16 nos aponta: Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Lucas, no capítulo 9, versículo 9, nos diz de que Herodes, ao saber da fama do Senhor Jesus, ele procura ver quem é. Procura saber quem é, chama os arautos: e aí, quais são as demais notícias sobre esse homem? Onde ele está? O que mais aconteceu? Não foi uma notícia de um dia que findou-se naquele dia, não, ela perpetuou, ele procurou saber quem era.
E aqui nós temos a constatação dele a respeito de quem poderia ser Jesus. E não é de um coração convencido pelo Evangelho, mas é de uma mente secularizada, de uma mente que ela é tomada parcialmente pela verdade. Não é de uma mente que se rendeu à verdade do Evangelho, é uma mente atormentada pelo pecado. Ele diz, esse aí é aquele que eu matei, ele voltou. Agora vocês imaginam como que era o sono de Herodes. Ao fechar os olhos, quem ele via? Ao conversar com alguém sobre virtudes de quem ele lembrava. E então Marcos, de uma forma magistral, ao narrar esse episódio, ele volta no tempo e nos conta o porquê que Herodes fez isso com João Batista. Vamos meditar. Ele explica, a partir do versículo 17, que Herodes tinha uma mulher, o nome dela, Herodias. Só que ela não era dele. Era do irmão dele. Ele tomou a mulher do irmão. Os escritos históricos nos dizem que, numa festa, ambos trocaram olhares. E decidiram naquele momento, eu vou deixar o meu cônjuge, você deixa o seu, e a gente passa a viver juntos. Aos olhos de todo o povo de Israel. E isso foi inaceitável, já não era aceitável de que Herodes, de uma linhagem idumeia, estivesse reinando sobre o povo de Israel. Era como se fosse uma profanação, alguém descendente de Esaú, posto como governante sobre Israel. Ele então toma essa iniciativa de trazer para si a mulher que não é dele, e os outros têm que aceitar isso, mas um homem não aceita. E quando os servos estão levando nos ombros Herodes e Herodias, para lá e para cá, pela Galileia, para dentro e para fora do palácio, há uma voz no deserto que, vendo, não admite isso, e pregando a verdade, pregando para que o povo se arrependesse, olhando para este casal, diz então, com o dedo em riste para Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. João condenava vorazmente a atitude de Herodes. Nós aprendemos algo com João Batista. Não tem como nós prepararmos o caminho do Senhor sem a mensagem do arrependimento. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz que o arrependimento, ele é apelidado de a porta do reino dos céus. Se uma pessoa deseja entrar no reino dos céus, ela precisa passar pela porta do arrependimento. E o arrependimento, todos nós sabemos, que não é apenas emocional, ele deve ser movido pelo Espírito Santo no coração do homem. E o homem deve render-se à voz do Senhor. E quando Herodes ouve João, Herodias é tomada de ódio, deseja matá-lo, mas Herodes não o mata, porque ele tem um capricho especial. Vejamos o texto, o versículo de número 20, nos diz o porquê que Herodias não conseguia matar a João Batista, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Meus irmãos, sabe o que é chamativo nesse texto? É que este homem, ele ouve João Batista. Ele não ouve qualquer pessoa, ele ouve o pregador daqueles dias, João Batista. E ele ouvindo João Batista, dele emana temor. O texto diz, temia a João. Por quê? Pela mensagem que João portava. E o texto nos diz que ele sabia que era homem justo e santo. O que nós aprendemos aqui? É que alguém pode saber, irmãos, a distinção entre o santo e o profano.
e mesmo assim não se render. A outra consideração que nós temos é que alguém pode escutar de boa mente a mensagem e não se render. A outra consideração é que alguém pode se envolver emocionalmente com a mensagem e ainda assim não se render. Quando o texto nos diz de que ele ouvia de boa mente, a palavra grega é hedonê, de onde vem hedonismo, ele tinha um prazer na pregação e na forma como a mensagem vinha sobre ele, mas render-se à verdade que João dizia, aí já era outra história. Há um fato curioso, diz-nos a história que no ano de 1652, aproximadamente, na Inglaterra, durante o período da pregação dos puritanos, a coroa inglesa decretou um dia que foi chamado de a Grande Ejeção. E esse dia ficou conhecido na história como o último culto em que os pregadores poderiam abrir suas igrejas e pregar o sermão que eles estavam pregando. Depois daquele dia, as portas seriam fechadas e teriam uma fiscalização rígida. E por que isso? Porque os puritanos estavam pregando a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, e o povo começou então a contestar os pecados da coroa inglesa. O povo dizia, mas não é lícito isso é adultério que está acontecendo na coroa inglesa, não pode haver isso. E vendo nobres os seus relacionamentos e a forma como eles se amoldavam aos modelos, a rudez deste mundo, eles diziam, mas isso as escrituras não nos ensinam, isso não pode, isso é pecado, isso traz implicações sobre o nosso povo, não podemos. E esse não podemos chegou até a coroa, até o momento que a coroa disse, chega, vocês vão ter um último dia para vocês pregarem. E naquele dia, um homem chamado Thomas Watson, um dos principais pregadores do puritanismo, foi ao púlpito e disse, meus irmãos, não deixem de ler a Bíblia e orar em casa. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Não sejam vocês igual aos remadores, que olham para um lado e com o movimento dos seus braços, eles vão com o barco para outra direção. Não faz sentido nós aceitarmos a mensagem do Evangelho, com o nosso olhar estarmos fitos nos céus, e com a nossa prática nós tomarmos outro rumo na vida. Sejamos coerentes com a mensagem que nós aceitamos. Sejamos íntegros, nos envolvamos integralmente com a mensagem. Meus irmãos, o fato que nós estamos lendo aqui, e que nós estamos constatando na nossa geração, ele não é novo. O secularismo ele vem assediando a igreja desde essa época, da igreja emergente. Quando os primeiros cristãos recebem esse texto, eles constatam, nós precisamos ter uma postura de receber a mensagem integralmente, pregar o arrependimento, porque é isso que Deus quer de nós. Precisamos ter uma resolução total a favor da verdade, porque se eu não me envolver totalmente com a verdade, é meia verdade, e meia verdade não existe. E o que a Escritura nos aponta é que alguém pode provar de tudo isso que Herodes provava em relação a João. E quando nos diz de que ele o conservava em segurança, não é a mesma expressão de ele prendeu João, amarrou-o no cárcere, reteve ele ali, não, a palavra é conserva mesmo, a palavra que nós usamos na gastronomia, é alguém que é conservado ali, para o seu gosto em algum momento. Quando ele precisava ouvir a mensagem, ele ia lá. Quando ele queria saber mais sobre o Evangelho, ele dizia, prega João, prega para mim. E ele ficava perplexo, mensagem poderosa essa de hoje. Fantástica. Isso realmente é a verdade. Mas chega um momento em que ele não faz o que a verdade dizia para ele fazer. Se este homem fosse a favor da verdade do Evangelho, ele atenderia ao grito da sua consciência. Se esse homem fosse a favor da verdade do Evangelho, ele deixaria a mulher que não era dele.
Se esse homem fosse a favor, ele não se esconderia atrás da sua reputação, dos seus convidados, da sua festa. Se esse homem estivesse a favor do evangelho, ele trataria a verdade como ela é a verdade. A verdade é verdade, mesmo que um mentiroso diga a verdade, ela é a verdade. E este homem, ele não cede. Todavia, quando nós olhamos na narrativa, há um contraste aqui, duas personagens, Herodes e João Batista. Uma mente secularizada, ela ouve a verdade e ela não recebe. Ela elege tópicos, mas nós temos uma outra pessoa que teve a vida totalmente forjada, formada pela verdade e para viver a verdade. Em oposição a Herodes, nós temos a figura de João Batista. E aí eu faço uma pergunta para você. O que faz sua cabeça? Quem faz a sua cabeça? Pelo que você perde a cabeça? É uma expressão que nós ouvimos na nossa cultura constantemente. Eu, como pastor, já ouvi várias vezes pessoas entrar no gabinete dizendo assim: pastor, hoje eu perdi a cabeça. Hoje eu fiz algo que não foi legal. Olha, dadas as circunstâncias, eu fui pressionado a tomar uma atitude que eu perdi a cabeça. Quem faz a nossa cabeça? Nós estamos num mundo que nos persegue principalmente na ideologia. E nossa mente está formada pelo quê? Pela verdade. Nós estamos dispostos a entregar a nossa cabeça para o quê? Vamos meditar em algumas coisas, meus irmãos. Primeiro é que, se nós temos a nossa mente formada pelo Evangelho de Jesus, nós não perdemos a cabeça nesse mundo. Nós entramos de cabeça no reino de Deus. Nós não somos moldados, formados pela cultura vigente. Nós continuamos com a verdade do Evangelho sendo aplicada em nós dia após dia. Observe bem. 3 coisas que eu pontuo na minha meditação nesta manhã a respeito da vida de João Batista. Há um fato interessante, que se aquilo que a ciência diz, nós devemos considerar de que no útero materno, a pessoa tem o melhor abraço, o melhor clima, o melhor ambiente, e ali no útero materno, essa pessoa ela consegue receber as impressões, as primeiras impressões, e até mesmo as sensações da mãe. Nós não podemos nos olvidar do que aconteceu a João Batista ainda na sua gestação, durante a gestação de sua mãe. Que foi o fato de que, quando Maria visitou a casa de sua parenta nas montanhas da Judéia, diz-nos a Escritura, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, o verso 39, que quando Maria se postou na casa de Isabel, ela então foi tomada pelo poder do Espírito Santo e exclamou: bem-vinda, bem-aventurada dentre as mulheres. E ela, possuída pelo Espírito Santo, ela entoou um cântico ao Senhor, e a criança no seu ventre revolveu. Sabe o que nós aprendemos, meus irmãos? É que Deus, Ele pode capacitar mães para gerar filhos para a sua glória, numa geração que nos assedia e que tende a fazer a mentalidade das pessoas contrárias a Deus. O Senhor tem esse poder. Eu ouvi há alguns dias uma mãe dizendo: eu estou gestando, mas eu estou tão preocupada, pastor, é tão difícil. Eu ouço todos falando: deve ser difícil demais de criar filhos hoje em dia. Eu estou preocupado do que será dele, quais as escolhas dele, o que a escola vai dizer para ele. E então me lembrei desse texto, disse: minha filha, você deve descansar na palavra do Senhor, porque filhos são herança do Senhor. E o Senhor Deus, Ele pode sim usar a sua vida para que seu filho viva para a glória de Deus. Durante o avivamento do século XVIII, quando perguntaram para Susana Wesley: você tem consciência do que se tornou seus 2 filhos, João e Carlos? Ela disse: sim, eu tenho consciência.
Você já esperava isso? Ela disse, sim, eu já esperava. Eu criei os meus 19 filhos para a glória de Deus. Antes deles nascerem, eu jejuava, eu orava, e eu estudava a palavra de Deus para ensinar os meus filhos. E quando eles nasceram, os 19, cada um deles tinha 1 hora de atendimento comigo, para eu lhes ensinar a palavra do Senhor. E uma pessoa chegou a perguntar para ela, Susana Wesley, o que você diz para as mães da sua geração, para que elas criem filhos para a glória do Senhor? Ela disse, a primeira coisa é ensinar a eles que a vontade deles não é a mais importante. Discipliná-los desta forma. Porque se o corpo e a alma constituem o homem, o espírito e a disciplina faz o cristão, então a pessoa precisa se aplicar à oração, à palavra e ao aconselhamento cristão. Isso só acontece no seio da igreja do Senhor. E então quando perguntaram para o seu filho, quando ele já estava idoso, próximo aos seus 80 anos, você pode dizer o que foi que aconteceu na sua vida, como que você foi instrumento de Deus para esse avivamento do século XVIII, o que você fez com a sua vida? Ele disse, o que eu fiz foi entrar num quarto e pedir para que Deus ateasse fogo em mim e sair para que o mundo me viesse pegando fogo. E isso chegou até as autoridades, pois uma vez em Londres, quando a comitiva real passava, as pessoas dentro da diligência perguntou, não temos seguidores nas ruas, o que está acontecendo? Disseram, é porque na rua de trás há um moço de aproximadamente 30 anos de idade pregando a palavra de Deus e há aproximadamente 20.000 pessoas debaixo de neve ouvindo-o. Ou seja, mesmo numa geração secularizada, numa geração em que a igreja ela é fortemente assediada a se render aos padrões deste mundo, nós podemos receber poder do alto. E João Batista nos ensina, se a mãe dele se alegrou com a visita de Maria, o Espírito Santo tomou Isabel de forma plena, e ela entoou um cântico ao Senhor. Nós temos uma lição aqui, meus irmãos, quanto antes nós tivermos contato com o poder do alto, melhor é. Quanto antes. O quanto antes. Eu me lembro da história, você já deve ter ouvido falar, de um garoto africano chamado Cabu. Ele foi vítima de um ataque tribal que o levaram, ele era filho do chefe de uma tribo e levado para uma tribo distante, e o resgate pedido não foi atendido. E por um milagre de Deus, ele conseguiu fugir daquela tribo e selva adentro em Serra Leoa, até chegar a uma clareira onde ali morava um missionário. E ele pediu alento, e o missionário disse a ele, se você ajudar eu pintar a minha casa, eu te dou a roupa, te dou a comida, você pode ficar aqui. E o menino ficou. E num determinado dia, ele pintando próximo à janela do missionário, ele vê o missionário de joelhos dobrados e orando à beira da cama. E ele diz para aquele homem, o que você estava fazendo lá? Aquele gesto é de rendição na minha tribo. Ele disse, eu estava falando com o meu pai celeste. E o menino de apenas 16 anos de idade começou a chorar e disse, eu tenho uma saudade do meu pai, eu nunca mais o vi desde quando a minha tribo foi saqueada. Muita saudade do meu pai, muita saudade. E aquele missionário disse, eu vou te ensinar a falar com o nosso Pai Celeste, porque quando nós entramos em contato com Ele, Ele satisfaz todas as nossas necessidades, inclusive essa aí que você está sentindo. E ele disse, fale-me mais do Pai Celeste. E aquele homem passou a ler as Escrituras para Cabu. Ele foi batizado com o nome de Samuel Morris. Ele aprendeu sobre Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo, que o Senhor enviou para a sua igreja. E todos os dias ele parava, aquele homem dizia, fale-me mais sobre o poder do Espírito Santo. Eu quero esse poder na minha vida. Eu quero ser revestido com o poder do Espírito Santo. Eu quero ter
a minha vida consolada pelo Altíssimo, eu quero ter a unção de Deus na minha vida, para também ser usado, até o momento que o missionário disse, eu já li para você de Gênesis a Apocalipse, e eu já orei com você, durante todo um ano. Ele disse, eu vou então aprender com quem te ensinou. Ele disse, você não pode, rapaz, eu vim de Nova York. Você é um menino de 16 anos de idade, que chegou agora de uma tribo. Daqui a pouco ele voltou e disse, eu vim aqui para me despedir do Senhor, porque meu pai falou ao meu coração que ele vai me levar para Nova York. E chegando à praia, ele disse ao capitão do navio, o senhor vai me levar para Nova York. E o homem estava bêbado e deu-lhe um soco que ele desmaiou na praia. Quando ele acordou, o capitão do navio estava de volta e disse para ele, você deseja mesmo ir para Nova York? Ele disse, de todo meu coração. Ele falou, porque a minha tripulação não vai mais. Os meus funcionários, até a gente trabalhava comigo há anos, pediram as contas, eu estou contratando gente nova. E esse menino então pega um barco e vai até Nova York, isso nos idos de 1880 aproximadamente. E ao chegar em Nova York, quando uma turba de meninos malvados o cerca para maltratarem ele, ele com medo, não sabendo o que fazer, levanta a voz e começa a orar. E quando ele abre os olhos, tem 17 jovens de joelhos diante dele dizendo, Senhor, perdoa-nos pelo nosso pecado, nós também queremos o Salvador Jesus. Ele é levado até a casa do homem que ensinou o missionário, que havia pregado para ele o evangelho, e ele chega lá e diz, o meu pai me disse que o Senhor tem algo para me dizer sobre o Espírito Santo. Aquele homem disse, eu tenho alguns afazeres, e depois, na hora que eu voltar, eu vou te conhecer melhor, você vai tomar um banho, vai tomar uma sopa, e nós vamos começar o nosso papo. E o compromisso que tinha era um velório. E no velório Samuel Morris estava ali orando, Senhor, eu quero te conhecer mais, Senhor, eu quero mais do teu poder, eu quero conhecer mais do poder do Espírito Santo, eu quero ser pregador do Evangelho, e o velório tornou-se um culto evangelístico, todo mundo se converteu. Passados alguns anos, o local onde ele estudava ia fechar porque não tinha dinheiro para pagar as contas. E ele disse para o professor, eu gosto tanto do senhor, gosto tanto dos amigos que eu tenho aqui, o senhor me permite fazer uma oração? E o professor, descrente, disse, tenta, faça. E ele orou, dizendo, Senhor, não permita que essa instituição feche, porque eu gosto tanto de estar aqui, o senhor me trouxe a esse lugar. No final da tarde veio um fazendeiro com um cheque no valor exato da dívida, dizendo, olha, eu vim aqui porque eu sonhei com esse valor. Eu creio que vocês estão precisando disso, não estão? E então toda a escola fez a volta em Samuel e disse, ore por nós, nós queremos também conhecer a Deus como você conhece e orar como você ora. Samuel veio a falecer aos 21 anos de idade. E hoje há uma instituição educacional com o nome dele nos Estados Unidos. Na lápide do seu túmulo está, aqui jaz Cabu, batizado Samuel Morris, príncipe do ébano, mas em letras garrafais, uma vida cheia do poder do Espírito Santo. O pastor no seu funeral disse, ele veio pedindo para mim que eu o ensinasse sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo para buscar poder para ser um pregador do Evangelho, mas mal sabia ele que Deus o mandou aqui para que eu aprendesse dele, porque eu não orava como deveria orar até conhecer esse menino. Ele tinha apenas 16 anos de idade quando isto aconteceu. Deus usou Abraão a partir dos 75 anos. Por que nós damos desculpas neste mundo? Meus irmãos, com João Batista nós aprendemos de que quanto antes nós tivermos esta maravilhosa experiência, que não é apenas uma experiência estática no tempo, mas uma caminhada de conhecer a Deus e o seu poder, melhor é. Melhor é. E o impacto do mundo é certo, pois ele satisfez a sua vida com esta missão. Nós o conhecemos porque ele foi o precursor
da missão do Senhor Jesus Cristo. Ele foi quem declarou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando os fariseus mandaram autoridades para perguntar: és tu o profeta? Ele disse: eu não sou ele. Ele é muito maior do que eu. Até para dizer isso, nós precisamos estar cheios do poder do Espírito Santo. Principalmente, ele era aquele que desejava que Cristo crescesse e que ele diminuísse. E diz-nos a Escritura que quando ele estava preso na masmorra, ele manda seus discípulos perguntarem para Jesus: és tu aquele que haveria de vir? Jesus responde: diga a ele que os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Sabe o que está acontecendo aqui? A vida deste homem, sendo usada por Deus para o cumprimento daquela voz lá de Isaías 35, de quando o Messias, o ungido de Deus viesse, os cegos enxergariam, os mudos falariam, os coxos andariam. O poder de Deus seria fluente. Meus irmãos, o que nós aprendemos aqui neste texto, ao invés de uma inclinação secularizada, onde um homem como Herodes parcialmente recebe a mensagem, diz: isso eu gosto, aquilo ali vou pensar, gosto emocionalmente, gosto racionalmente. Nós temos a história de um homem chamado João Batista, cuja vida é pautada pelo temor do Senhor, em apontar quem é Jesus, e a sua vida é sintetizada nisso: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo isto nos é dito, meus irmãos, para que nós aprendamos que, assim como no contexto de Marcos, quando a igreja era perseguida, havia ondas de secularismo, a mente rendida à verdade é aquela que acata toda a verdade, não parcialmente. Por isso eu pergunto a você: você é uma pessoa que tem desejo ardente de viver toda a verdade do Evangelho? Mesmo que isso doa em você? Mesmo que você tenha que abandonar alguma coisa? A mente rendida à verdade do Evangelho é aquela que, por mais afeto que sinta, como Herodes tinha por Herodias, ele tem postura para abandonar o pecado, dizer: eu recebo toda a verdade. A história nos conta que quando Agostinho recebeu a mensagem do Evangelho no seu coração, uma moça que o conhecia dos prostíbulos o encontrou e começou a chamá-lo pelo caminho. E dizia: Agostinho, ele não dava ouvidos. Agostinho, ele não dava ouvidos. Até o momento que ela o cercou no caminho à frente e disse: ei, Agostinho, você não está vendo que sou eu? Ele disse: eu estou vendo que é você. Você não ouviu a minha voz? Sou eu. Eu sei que é você. Eu sei que você é você, mas eu não sou mais eu. Eu agora tenho Cristo vivendo em mim. Toda a verdade dele está em mim. E os afetos da minha vida foram mudados. Meus irmãos, vamos nesta manhã curvar a nossa fronte e falar com o Senhor. Pai, graças te damos por tua palavra, que é santa, que é cortante, que vem às nossas necessidades. Nós oramos esta manhã para que o teu Espírito Santo fale e promova em nosso coração aquilo que tu desejas. E que seja, Senhor, segundo a tua palavra. Como nós meditamos aqui, Senhor, discípulos ouvem a voz de Jesus e saem pela sociedade pregando o Evangelho, e isto pode chegar até os palácios, como foi nos dias de Herodes. Discípulos pregam, discípulos estão dispostos a expelir demônios, a curar os enfermos, e a fama de Jesus vai por todo lugar. Senhor, faça-nos discípulos corajosos, faça-nos discípulos obedientes à tua palavra. Senhor, a tua palavra nos ensinou nesta manhã que não podemos ser pessoas que elegem tópicos da verdade do Evangelho, mas que vivem todo o Evangelho na sua integralidade na vida.
Mesmo que isso, Senhor, faça com que nós cortamos relacionamentos, mas que assim seja para a glória do Teu nome. Senhor, nós aprendemos com a Tua palavra, que com João Batista nós temos um exemplo de alguém que, mesmo decapitado, o seu nome ainda ecoava por aqueles dias, por ser uma pessoa que tinha sua cabeça formada pelo Evangelho. Senhor, forme a nossa mentalidade, que nós possamos ter a mente de Cristo, como diz a Tua palavra, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado, e não nas que são daqui de baixo. Senhor, livra-nos de toda seta, de toda sedução do mundo, que procura sorrateiramente penetrar, ó Deus, as nossas comunidades, e nos fazer aceitar parcialmente a verdade do Senhor. Nós desejamos amar-te cada dia mais. Essa é a nossa oração, Senhor, submetidos à Tua vontade, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.